Era uma noite daquelas que só quem percorre as estradas desse Brasil imenso conhece. A escuridão era densa e a estrada à frente parecia se perder no horizonte. Eu, Marcos, um velho caminhoneiro, já estava acostumado com as surpresas que as estradas podem oferecer. Mas aquela noite estava prestes a desafiar todos os meus anos de experiência. Eu seguia pela BR-153, uma estrada que corta o país como uma cicatriz, quando algo no ar começou a parecer errado. Um frio inusitado invadiu a cabine do caminhão, apesar do calor sufocante que reinava na região. O rádio, que tocava uma música sertaneja animada, começou a chiar como se estivesse tentando comunicar algo, além das ondas sonoras habituais. Decidi aumentar o volume para ignorar o desconforto crescente. No entanto, em vez da melodia familiar, o rádio começou a emitir vozes distorcidas, como se as palavras fossem arrancadas de um lugar sombrio. Tentei mudar de estação, mas as vozes persistiam, criando um coro arrepiante que acompanhava o ronco do motor. Enquanto dirigia pela noite interminável, avistei uma figura solitária na beira da estrada. Uma mulher envolta em um vestido branco esvoaçante. A visão dela era tão etérea que por um momento pensei que fosse uma ilusão causada pela fadiga. Mas ela estava lá, com olhos fixos em mim, como se me conhecesse de alguma forma. A cada quilômetro percorrido, a figura reaparecia, sempre à frente, sempre olhando para mim. A música distorcida no rádio parecia responder ao seu olhar penetrante, criando uma sinfonia dissonante que ecoava nas entranhas do caminhão. Decidi parar em um posto próximo, esperando que a mulher desaparecesse como uma miragem. No entanto, quando desci do caminhão, a sensação de que algo estava errado só aumentou. O silêncio ao meu redor era perturbador, como se a própria noite estivesse aguardando algo. O posto, normalmente movimentado, estava deserto. Enquanto eu enchia o tanque, a mulher apareceu novamente, agora à entrada do posto. Seus olhos refletiam uma tristeza profunda, como se carregasse consigo um fardo invisível. Tentei falar com ela, mas não saiu som algum de minha garganta. A música distorcida tornou-se um murmúrio ao fundo, aumentando a tensão no ar. Decidi continuar minha jornada, deixando para trás o posto deserto e a figura enigmática. No entanto, à medida que retomava a estrada, as vozes no rádio se intensificaram. Parecia que a mulher havia se fundido com a melodia distorcida, como se sua presença ecoasse nas ondas do som. A noite prosseguiu, mas a atmosfera macabra persistiu. Quando finalmente alcancei a cidade mais próxima, a figura desapareceu e a música distorcida deu lugar ao silêncio. Estacionei o caminhão, mas as vozes continuavam a sussurrar em minha mente. Essa noite perdida nas estradas do Brasil deixou-me com uma sensação de que algo, além da compreensão humana, me acompanhara. As estradas são testemunhas de histórias que desafiam nossa lógica, e eu, Marcos, continuo dirigindo, sabendo que há mistérios que as curvas das estradas escondem, esperando para serem desvendados na próxima viagem pela noite infinita do Brasil. Era uma noite de lua cheia na BR-116, uma das estradas mais movimentadas do Brasil. Eu, Eduardo, um caminhoneiro acostumado a cruzar o país, mal sabia que aquela jornada seria marcada por algo além do comum. As sombras que normalmente passavam nas margens da estrada ganharam uma vida própria. Ao passar por uma região isolada, onde a densa floresta se entrelaçava com a estrada, senti um arrepio percorrer minha espinha. O rádio, que tocava músicas animadas, começou a chiar, como se a própria atmosfera estivesse prestes a mudar. Um pressentimento estranho envolveu-me quando avistei um vulto rápido nas árvores, algo que parecia mais do que um simples animal selvagem. Decidi parar em um posto próximo para checar o caminhão e afastar as suspeitas que começavam a brotar na minha mente. O silêncio do local era opressivo e as luzes tremiam de forma irregular. Ainda assim, decidi seguir em frente, atribuindo meu desconforto ao cansaço da estrada. Ao retomar a viagem, a lua cheia iluminava a estrada como um farol noturno. Foi quando, subitamente, um lobo negro surgiu à frente do caminhão.
Instintivamente, freiei, mas o animal desapareceu na escuridão. Sacudi a cabeça, convencendo-me de que minha mente estava brincando comigo. No entanto, à medida que avançava, os sons da noite tornaram-se mais intensos. Uivos ecoavam pela floresta, misturando-se ao ronco do motor do caminhão. Olhei pelo retrovisor e avistei vultos rápidos, acompanhando meu trajeto. Uma sensação inquietante cresceu dentro de mim, como se estivesse sendo observado por olhos famintos. Ao chegar a uma clareira na estrada, deparei-me com uma cena surreal. Uma criatura que tinha o tamanho de um humano, só que tinha um formato de lobo e cercava o caminho. Seus olhos brilhavam como brasas na escuridão, e seus focinhos farejavam o ar. Não era um lobo comum, era uma criatura das lendas, era um lobisomem. Meus olhos não queriam acreditar no que estavam vendo. Sem pensar, dei marcha a ré, tentando escapar do cerco crescente. Contudo, aquela criatura avançou, mostrando presas afiadas. O rádio, agora emitindo apenas estática, intensificou a tensão na atmosfera. Eu estava preso em uma estrada dominada por um ser que só acreditava ser uma lenda. Em um momento de desespero, lembrei-me de uma antiga tradição. Acendi faróis altos e os apontei para o céu. A lenda dizia que a luz podia afastar as criaturas das trevas. Surpreendentemente, o lobisomem recuou, seus olhos ardendo diante da luz intensa. Aproveitei a oportunidade para escapar, deixando para trás a clareira assombrada. A lua cheia, agora encoberta por nuvens, não revelava mais a presença das criaturas místicas. O rádio voltou ao normal, e a estrada recuperou seu aspecto habitual. Essa noite, marcada pelos olhos famintos do lobisomem, transformou-se em uma história que contarei em postos de gasolina e entre caminhoneiros. As estradas do Brasil, conhecidas por suas histórias e lendas, tornaram-se palco de encontros com o sobrenatural. E eu continuo a percorrer essas estradas, ciente de que as sombras podem esconder mais do que imaginamos. Meu nome é Carlos, e em uma noite daquelas em que o céu se perde na imensidão escura e as estrelas parecem distantes, como se tivessem perdido o brilho na imensidão da estrada, navegava pelas curvas da BR-040, conhecida por suas estradas desertas nas madrugadas. A chuva caía com intensidade, transformando o asfalto em um espelho refletindo as luzes distantes. O rádio, meu fiel companheiro nas longas jornadas, tocava uma melodia suave, criando uma trilha sonora para a noite chuvosa. No entanto, algo na atmosfera não estava certo. À medida que avançava pela rodovia, uma sombra pareceu se desenhar na névoa da chuva. Uma figura enigmática que se movia ao ritmo das gotas d'água no asfalto. Inicialmente pensei ser apenas uma ilusão causada pela neblina, mas a presença persistia, acompanhando-me à distância. Decidi aumentar a velocidade para deixar a sombra para trás, mas ela continuava a seguir-me, como um espectro da estrada. O rádio, que antes emitia melodias suaves, começou a falhar. Estática e murmúrios distorcidos ecoavam pela cabine, criando uma sinfonia dissonante que parecia se entrelaçar com a sombra. Curvas se sucediam na estrada, mas a figura persistia, sempre à margem do meu campo de visão. As luzes da rodovia lançavam sombras grotescas, e a sensação de ser observado intensificou-se. Eu, que enfrentei inúmeras noites nas estradas, senti uma inquietação inexplicável. Ao me aproximar de um trecho isolado, a sombra tomou uma forma mais definida. Um vulto humano, com olhos que brilhavam como fogueiras na noite. A estática do rádio aumentou, quase se sobrepondo ao som da chuva. Foi quando uma voz sussurrou palavras ininteligíveis, como se tentasse se comunicar através das ondas do rádio. Decidi parar em um posto deserto, buscando o abrigo da presença enigmática que me perseguia. A chuva caía com mais força, mas a sombra permanecia na periferia da visão. Adentrei o posto e encontrei um velho atendente, cujos olhos refletiam uma sabedoria além da sua idade.
Ele contou-me sobre a Estrada das Almas Perdidas, uma lenda que envolvia uma figura misteriosa que buscava companhia nas noites chuvosas. Dizia-se que aqueles que cruzavam seu caminho eram marcados para sempre por uma sombra que os seguia, como se a estrada tivesse absorvido suas almas. Despedi-me do velho atendente, agradecendo pelas palavras sábias, e retomei a estrada. A sombra continuava a seguir-me, mas agora, ao invés de causar temor, emanava uma melancolia profunda. A estática no rádio transformou-se em uma melodia suave, como se a sombra buscasse uma forma de comunicação mais tranquila. Por quilômetros eu e a sombra compartilhamos a estrada. O amanhecer, lentamente, começou a dissipar as sombras da noite. A figura misteriosa foi desaparecendo. A estática no rádio desapareceu. Ao chegar ao destino, olhei para trás, buscando a sombra que me acompanhou e eu nunca mais a vi. Eu, como caminhoneiro, continuei minhas viagens, sabendo que as estradas guardam segredos que apenas aqueles que as percorrem nas noites solitárias são capazes de compreender. Obrigado por ter nos acompanhado nesses 3 contos assustadores. Não esqueçam de deixar seu like e um comentário. E caso queira nos enviar um relato, só enviar para o e-mail que está na tela. Nos vemos nas próximas histórias. Tenham bons sonhos.